E como a gente tem recebido muitos vídeos de motoristas falando de radares que foram instalados aqui na nossa cidade, nós resolvemos então ouvir o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, que é a DMTT, e é por isso que nós vamos agora trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa explicar para a gente, que é a primeira pergunta que a gente quer fazer sobre essa situação. Maria, os radares multam, que é o que todo mundo quer saber. Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, esses controladores de velocidade, eles não multam. Então, o motorista que passar aqui, mesmo acima da velocidade permitida na via, não será multado. É um equipamento apenas para controle da velocidade, para que seja feita, então, uma conscientização desses motoristas. Quem vai explicar melhor o objetivo desses controladores é o André Costa, que é diretor-presidente do DMTT. Boa tarde. Então, o caráter desse radar, ou mesmo controlador, como você chama, é educativo? Exato, né? Lembrando que, primeiramente, o DMTT ele trabalha preservando vidas, ele trabalha cuidando de famílias. E, infelizmente, o que a gente percebe em Maceió, em várias capitais do Brasil, é a pressa, né, do nosso condutor, do nosso motorista, ao deixar para sair em cima da hora, para sair atrasado de casa ou do trabalho. Mas ele tem que lembrar, essa pessoa que está voltando para casa tem filhos que estão esperando em casa, tem o pai, a mãe que está esperando a visita, tem o esposo, a esposa que está esperando lá de braços abertos, né? Então, assim, sempre tem alguém esperando para essa pessoa. Mas, se ele correr, se ele imprimir altas velocidades, infelizmente, a gente vê violência no trânsito. Essa violência ocorre em Maceió, ocorre em todas as grandes cidades do Brasil. E as pessoas estão sendo aí mutiladas, as pessoas estão perdendo a vida. E essa é a tragédia não só da pessoa, é uma tragédia familiar. E o que a gente está primeiramente fazendo é cuidando dessas famílias. Esse é o cuidado, né, que toda a Prefeitura de Maceió busca ter com os seus moradores, com os seus munícipes. Então, esse equipamento é um controlador de velocidade, é de caráter educativo, e ele serve para a gente começar a debater esse tema. Esse tema ninguém está falando mais em Maceió, que é o excesso de velocidade que condutores e motoristas imprimem, né, especialmente nas grandes vias da cidade, e a gente começar a discutir esse tema. Tema esse que causa, né, faz parte dos piores acidentes com vítimas que ocorrem aqui em Maceió, em todo o Brasil. Então, para o condutor, quando passar por um controlador como esse, aqui, por exemplo, estamos na Josefa de Melo, para ele verificar a velocidade com que ele está transitando. Se estiver dentro da velocidade da via, a velocidade vai aparecer, os números vão aparecer na cor verde. Se ele ultrapassar o limite da via, vai aparecer na cor vermelha. Então, é para alertar e conscientizar o nosso condutor, para que ele respeite esse limite de velocidade e assim a gente tenha uma redução, né, dos acidentes, especialmente acidentes graves. Que pontos são esses, né? São os pontos em que a gente observa uma maior quantidade de acidentes graves, acidentes, segundo laudos periciais, provocados por excesso de velocidade também, né? E a gente procurou iniciar o trabalho nesses pontos. Existem outros na cidade também, mas são controladores de velocidade móveis, então a gente vai, talvez, semanalmente, estar trocando alguns de lugar, para que a gente possa levar essa conscientização e educação a toda a cidade. Que pontos são esses, né? Além da Josefa de Melo, quais são os outros locais? Nesse início, nós temos aqui Josefa de Melo, temos na Álvaro Otacílio, né, na Orla, hoje ainda está sendo instalado também na Durval de Góes Monteiro, também na Afrânio Lages, conhecida como Leste-Oeste. Temos também na Menino Marcelo e na Assis Chateaubriand. Então são 6 pontos inicialmente. Depois a gente vai trocando, por exemplo, a Rota do Mar, né? Nós tivemos alguns acidentes graves ali na descida, quando chega próximo à rodovia. Então, para que a gente conscientize esse nosso condutor. Deixando claro, como já foi dito, o equipamento ele não é auferido pelo Inmetro, então ele não pode gerar infrações de trânsito. Ainda que o agente de trânsito esteja aqui observando o equipamento, não tem sinalização alertando que tem um controle de velocidade na via, né? E também o equipamento não é aferido. Então, quando a população vê, o agente de trânsito ele está coletando dados exatamente para embasar estudos técnicos nossos, para a gente começar a verificar qual tem sido a velocidade média real que os veículos imprimem em diversas vias da cidade. Por exemplo, esse dado hoje a gente não tem, de qual é a velocidade média aqui dessa avenida, por exemplo? Então a gente só tem um limite de velocidade que é de 60, mas a gente, né, por falta de equipamento, até então não tínhamos, a gente não sabe, em média, qual é a velocidade que os veículos efetivamente trafegam
nessas grandes vias, né? Então a gente vai começar a coletar esses dados, a fazer essa verificação e debater mais realmente esse tema que deve ser discutido, que é o excesso de velocidade. Cidades que foram eficientes em controlar esse excesso de velocidade são as cidades que mais reduziram as mortes no trânsito, a exemplo de Fortaleza ou de Salvador. Obrigada, então, pelas informações. Olha, esse radar, ele é um radar móvel, né? Vai funcionar 24 horas por dia, porque ele é movido a energia solar e tem, então, nesses locais, nesses pontos da capital, né? Os outros 2 estão sendo instalados ainda nesta quarta-feira e o objetivo é esse, conscientizar os motoristas em relação ao respeito ao limite de velocidade permitido nessas vias. É com você no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço aí ao diretor-presidente da DMTT, o André Costa. Eu o entrevistei também hoje pela manhã e ele fez exatamente essa observação que talvez muitas pessoas ficaram preocupadas. Tudo bem, é um controlador, tá certo, vai estar. Eu acho que é uma conscientização muito importante para que você que passa numa via que tem 60 quilômetros, passa com 120, né, com 80, 90, colocando em risco a sua vida, a vida de outras pessoas, tá? E aí esse controlador vai dar a você uma média do que você tá. Até para que a sua mulher, o seu filho fale, papai, o senhor passou dos limites. Então você não tinha esse visual, agora você vai visualizar. Papai, você passou no vermelho. Querido, querida, você exagerou. Uma forma da gente ter conscientização de não causar acidentes. E o próprio diretor-presidente André Costa também tocou num assunto importante, que eu fiz a pergunta a ele hoje pela manhã, se os agentes, que era muita dúvida que pairava, se o agente estiver lá e a pessoa passar da velocidade na via, ele vai multar? Não, é apenas uma forma de você se conscientizar de que você exagerou, tá? E aí os agentes estão lá para fazer, inclusive, ali uma forma de trazer uma logística da quantidade de fluxo de carros que passam e ultrapassam os limites de velocidade naquela localidade. Uma forma também só para que a própria DMTT possa traçar estratégias para poder diminuir ainda mais a questão dos acidentes.